Olá, amigo torcedor. Esse é mais um Mineiros em Campo Atlético. Mineiros em Campo Atlético que antecede o jogo 19 do Campeonato Brasileiro. E jogão. No Independência, 11 horas da manhã deste domingo, teremos Atlético e Internacional. O jogo que mais ocorreu na história do Campeonato Brasileiro desde a primeira edição do Roberto Gomes Pedrosa. Os dois times já se enfrentaram 71 vezes com boa vantagem colorada. Foram 31 vitórias do Internacional, 21 vitórias do Atlético e 19 empates. O primeiro destes jogos, um 0-0 em abril de 1967. E o Internacional, que durante algum tempo foi um super carrasco, podemos dizer assim, do Atlético, ficou 16 jogos sem perder para o Galo entre 2003 e 2011. Mas de lá para cá a vantagem atleticana. Temos 17 jogos, somados aí outras competições também, e são 9 vitórias atleticanas contra 5 vitórias do Colorado. Inclusive o Atlético, que desde 2015 ele vem se acostumando a vencer o Internacional lá em Porto Alegre, e desde 2012 sempre vence o Internacional pelo menos uma vez na temporada, até mesmo em 2017, quando o Inter estava na Série B. A última vitória do Galo em casa, porém, foi em 2016. Em 2017 o Atlético não conseguiu vencer o Inter jogando em BH. Em 2018 também não, foi uma vitória por 3-1 no Campeonato Brasileiro daquele ano. Outro jogo importante, recente, outro confronto decisivo que envolveu o Atlético e Inter aí nos últimos anos, foi justamente a semifinal daquela Copa do Brasil, que o Atlético perdeu para o outro gaúcho na final, perdeu para o Grêmio na final, mas na semifinal o Atlético venceu o Internacional, eliminou o Internacional jogando em Porto Alegre e vencendo lá. No Campeonato Brasileiro até agora os times estão próximos na classificação. O Internacional é o 6º colocado e o Atlético é o 8º. Os dois times precisam vencer para não só galgarem posições na tabela de classificação, mas também para evitar de serem ultrapassados. Atlético que vem de 4 derrotas seguidas na competição, uma coisa que não ocorria desde 2011, quando naquele campeonato mesmo, que a última partida o time do Atlético perdeu por 6-1 para o Cruzeiro. Naquele campeonato, nas últimas 5 partidas do primeiro turno, 5 derrotas do Atlético, o que obrigou o time a fazer uma campanha de recuperação para conseguir se afastar da zona de rebaixamento. Naquele ano o Atlético terminou em penúltimo lugar no primeiro turno e foi escapar do rebaixamento só uma rodada antes daquele 6-1, jogando contra o Botafogo. O Atlético venceu por 4-0 e escapou do rebaixamento. Se o Atlético perder esse jogo para o Inter em casa, ele vai estar igualando a maior sequência de derrotas da sua história nos pontos corridos, que foi justamente aquelas últimas 5 rodadas do primeiro turno de 2011 e também as últimas 5 rodadas do campeonato de 2009, quando o Atlético na 33ª rodada era o 2º colocado, o Palmeiras era o líder, e naquele ano o Atlético perdeu 5 jogos seguidos e terminou fora da zona de classificação para a Libertadores. Então o Atlético joga para reagir no campeonato, ele precisa dessa reação. Uma vitória levaria o time a 30 pontos, vencendo por 2 gols de diferença passaria o próprio Internacional, e dependendo do resultado do Bahia, passaria o Bahia também, terminando o primeiro turno no G6. Esse resultado é de fundamental importância para a sequência do Rodrigo Santana e para evitar todos esses recordes negativos. Já do lado do Internacional, foco total na partida de volta da Copa do Brasil. Primeiro jogo jogando na Arena da Baixada, em Curitiba, o time colorado perdeu por 1-0 e agora precisa vencer na volta para ganhar o título da Copa do Brasil, que não vence desde 1992. O Internacional, dentro do Campeonato Brasileiro, hoje é o 6º colocado e tem 30 pontos. Precisa da vitória para chegar ao G4, terminar a competição, terminar o primeiro turno da competição entre os 4 primeiros colocados que vão
diretamente para a fase de grupos, mas para isso precisa torcer contra Corinthians e São Paulo. Esses times não podem vencer. Com a vitória do Colorado e a não vitória de Corinthians e São Paulo, o time de Odair Hellmann, jogando com os reservas em BH, conseguiria o feito de terminar o primeiro turno entre os 4 primeiros. Não parece ter muitas dúvidas em relação às prováveis escalações de Atlético Mineiro e Internacional para o jogo da manhã deste domingo do Independência. O Internacional, time visitante, provavelmente vem a campo com o seu time reserva, que já está acostumado a jogar na competição. A última vez que esse time jogou junto foi uma vitória em cima do São Paulo por 2-1. O time de Odair Hellmann vem com Danilo Fernandes, Heitor, Klaus, Emerson Santos e Zeca, fechando a linha defensiva, Richelli, Nonato, Guilherme Parede. E olha esse ataque, time reserva do Internacional, Neilton, William Potker e Rafael Sobis. Já o Atlético do técnico Rodrigo Santana vem com força total. Na quinta-feira que vem, primeiro jogo da Copa Sul-Americana, deve jogar praticamente os mesmos jogadores que vão entrar em campo nesse final de semana, com exceção do Ramon Martins, que a gente vai ver na escalação, que vai estar ocupando a vaga de José Wellison no meio de campo, que entrou muito mal no último jogo, em que o Atlético perdeu por 2-1 para o Botafogo no Rio de Janeiro. O Ramon Martínez vai jogar nesse domingo e não vai pegar o Colón em Santa Fé, na Argentina, pela primeira partida da fase semifinal da Copa Sul-Americana. Com exceção do Ramon Martínez, deve entrar em campo nesse domingo contra o Internacional e também em Santa Fé contra o Colón no meio da próxima semana, Cleiton no gol, voltando da seleção olímpica, Patrick, Hever, Leonardo Silva no lugar do Igor Rabelo, que foi expulso no último jogo contra o Botafogo, Fábio Santos fechando a linha defensiva, Elias e Ramon Martins na volância, Vinícius, Casares e Xará no meio campo ofensivo e Ricardo Oliveira no comando de ataque. Esses são os times de ambas as equipes que, mesmo estando envolvidas diretamente em outras competições no meio da próxima semana, não podem deixar de lado o Campeonato Brasileiro, que também vale vaga direta para a Copa Libertadores. O próximo Mineiros em Campo Atlético sai na terça-feira, contando um pouco dos preparativos da primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. Jogo difícil em Santa Fé, na Argentina, e o Atlético precisando de pontuar no Campeonato Brasileiro. Um abraço, amigos, e até breve.